Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar da classificação do Palmeiras, vamos falar da eliminação do São Paulo e eliminação do Corinthians. Também iremos falar sobre a final entre Palmeiras e Novo Horizontino, que será decidida em Novo Horizonte, tá? Ainda não se sabe se o primeiro jogo vai ser no Allianz Parque ou na Arena Barueri, mas tudo indica que seja na Arena Barueri. Bom, antes de tudo, me apresentar para quem é novo no canal, eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar uma ideia sobre futebol, dar a minha opinião, se você concorda ou não, comente, assim eu posso saber opiniões diferentes, pode ser que eu mude minha opinião, tá? Apesar de não ser tão fácil mudar de opinião. Bom, já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, mas não fica muito bom, então eu vou gravar esse, espero que ele vá, que eu consiga postar ele. Bom, vamos comentar um pouco sobre o jogo, inicialmente, depois a gente fala sobre a eliminação do Corinthians e a gente fala de arbitragem também. E depois a gente fala, no final, a gente fala sobre a final. Bom, um jogo onde o Palmeiras foi muito superior, tá? Foi muito superior mesmo. Tá? O São Paulo não fez um bom jogo, tá? Não fez um bom jogo em momento algum. Algumas pessoas vão falar que o São Paulo estava melhor no segundo tempo do que o Palmeiras. Eu discordo completamente, porque em momento algum o São Paulo levou o perigo ao gol do Palmeiras além do pênalti. E assim, eu falo isso porque as bolas que chegaram no Carlos Miguel, ele agarrou. Ele simplesmente a bola veio rasteira, veio fraca. Não foram ataques que chegaram a trazer um certo perigo ao gol. Então, eu acho que de momento algum o São Paulo chega a igualar o nível do primeiro tempo do Palmeiras. Né? O Palmeiras, de fato, no segundo tempo não volta igual ao primeiro tempo, mas eu acho que isso muito mais por controle do jogo, controle de carga também. Tem que pensar que é um ano com muitos jogos, e jogos num curto prazo, né? Principalmente por conta da Copa do Mundo. Então, acho que foi um jogo mais por isso. Bom, do São Paulo, eu não consigo elogiar ninguém, porque eu acho que realmente foi um jogo muito ruim. Acho que foi um erro não deixar colocar o Lua em campo e não deixar o Mateuzinho. Mateuzinho? Acho que é Mateuzinho, né? Acho que o Mateuzinho seria uma opção melhor no time de São Paulo. Acho que foi sim um erro. Mas de qualquer forma, acho que o São Paulo no todo não conseguiu jogar. Tá? Acho que o Lucas não fez um bom jogo, apareceu muito pouco. O Luciano, em momento algum, a gente escuta o nome dele. O Caleri aparece um pouco até, mas também não de forma nada efetiva. O time do São Paulo no todo, ele não faz um jogo muito bom. Né? Não faz um jogo, na verdade, não faz um jogo bom, faz um jogo realmente ruim. Diferente do Palmeiras, que faz um primeiro tempo excelente, não chega a ser perfeito, mas chega a ser excelente, onde todos os jogadores fizeram uma boa partida. Defensivamente, todos foram bem, até o Kelvin, que eu tinha minhas dúvidas, foi bem. Por incrível que pareça, acho que o Piquerez entra como o menos melhor dali, digamos assim, o menos melhor, porque ele também jogou bem, defendeu bem. Sinto que, de fato, o Piquerez ainda tem uma certa... não está atacando mais tanto quanto ele atacava antes, e isso me preocupa um pouco, mas mesmo assim, defensivamente ele fez um bom jogo, Murilo e Gomes também. Kelvin também fez um bom jogo, tá? Kelvin aparenta estar começando a aflorar aquele Kelvin quando chegou no Palmeiras, mas não vou me iludir. A gente tem dois meio-campistas excelentes, cara. Excelentes. O Marlon Freitas faz um bom jogo, mesmo que o Pênalti faz um bom jogo. O que ele constrói jogadas com facilidade é incrível. Ele marca bem também. Acho que não é um excelente marcador, um exímio marcador, mas é um bom marcador. Mas em construção ele constrói muito bem. E a gente tem ali, para mim, o craque do Palmeiras hoje, disparado, é o Andreas Pereira. 10 milhões foi muito pouco nesse jogador. De fato, esse jogo ele não faz um jogo incrível com a bola nos pés, até porque ele não tem grandes chances de criar grandes jogadas, apesar de fazer sim um bom jogo com as bolas no pé. Mas eu elogio o jogo do Andreas Pereira sem a bola, porque o que o Andreas Pereira corre, eu não me lembro de ver outro jogador correndo. O Andreas Pereira, ele é um jogador incansável, incansável. E ele joga o tempo inteiro, ele corre o tempo inteiro e sai inteiro. É realmente algo incrível.
É realmente algo incrível. Eu não me lembro de outro jogador assim. Posso citar o Bruno Fernandes no United, né? Que é um jogador que joga todos os jogos o tempo inteiro, mas ele não chega a correr tanto quanto o Andreas, eu acho. Porque o Andreas ele corre para pressionar, ele corre para defender, ele corre para atacar, ele corre para construir, ele corre para tampar buraco, ele corre para tudo, o tempo inteiro e não cansa. Tem momentos onde o Vitor Roque e o Flaco não estão cansados e não pressionam, e o Andreas sai lá da posição de segundo volante e entra lá para fazer a pressão. Né? O Andreas que ele está avançando bastante, recuando bastante também. Tá? Então ele está fazendo bastante essa função de recuar e atacar bastante, ele está subindo bem, o que é muito bom, porque ano passado a gente perdeu o Andreas Pereira por fazer uma posição de primeiro volante, né, em alguns jogos, mas de fato um jogador muito interessante. Acho que a dupla Flaco e Roque não fizeram um jogo tão incrível, mas ambos participaram de gols. Né? Então, eu falo isso que não fez um jogo tão incrível, mas fizeram um jogo bom, porque uma assistência do Vitor Roque e um gol do Flaco Lopes. E um belo gol do Flaco Lopes. E um belo gol também do Maurício com a assistência do Vitor Roque. Eu falo de não fizeram um jogo tão bom, porque tem momentos que as decisões deles não foram tão interessantes. Acho que poderia ter tomado outras decisões. Tá? Mas no todo, o Palmeiras foi muito interessante, pressionou bem, construiu bem, criava jogadas trabalhando a bola, sem chutão. Aí no segundo tempo já começa a ter um chutão ou outro ali e tudo mais, mas aí já é uma ocasião um pouco diferente. Mas um bom jogo, o Palmeiras mereceu a classificação, independente de polêmica, o Palmeiras mereceu a classificação. Tá? Foi um jogo onde o Palmeiras foi superior e foi muito superior. Tá? O São Paulo não jogou futebol nesse jogo. Vamos falar da arbitragem agora? Bom, muitas reclamações da arbitragem de ambos os lados, e eu acho que são reclamações justas. Bom, acho que a árbitra ela vem tendo um Paulistão bom, mas esse jogo ela pecou bastante. Mas eu acho que eu tenho algo a elogiar ela, que é a convicção dela. Isso é algo de se aplaudir, porque poucos árbitros têm essa convicção que ela tem, né, de apitar uma falta, um pênalti, um que seja, e ela bateu o pé que aquilo. Ela não volta atrás de nada, ela é muito convicta no que ela fala. Ela não volta atrás de nada, ela não é no grito nem nada. Tem um momento do Gustavo Gomes tomou amarelo que me aparenta que foi no grito, porque ela não parecia que ia dar um amarelo pro Gustavo Gomes, apesar do Gustavo Gomes merecer sim o amarelo, tá? Foi uma falta para amarelo, porque ele tenta sim chutar o Caleri no gol e ele merecia sim o amarelo. Mas ela não ia dar o amarelo, não sei se alguém avisou no ponto que era para amarelo, a quarta árbitra, que seja, mas me parece que me deu a sensação que os jogadores do São Paulo estavam gritando ali com ela ali, e aí foi meio no grito, mas pode ser que seja só uma percepção minha, e realmente pode ser que a quarta árbitra tenha avisado ela ou a bandeirinha tenha avisado. Mas a gente tem que falar das principais polêmicas, né? Assim, citar também algumas faltas que ela deu, que não acho que foram faltas, e algumas faltas que ela não deu, que também não acho também acho que ela deveria ter dado. De ambos os lados, isso, tá? Tanto do São Paulo quanto do Palmeiras. E a gente vai falar da maior polêmica, que são os pênaltis. Bom, o primeiro pênalti, que não foi dado, do Gustavo Gomes, é pênalti. Não tem discussão. Se fosse o contrário, a gente também estaria reclamando. Tudo bem, o Gustavo Gomes faz um movimento de recolher o braço. Sim, ele realmente faz. Mas isso não muda o fato de ser pênalti. Isso não muda o fato de ser pênalti. Realmente, se fosse ao contrário, a gente também estaria reclamando, falando que foi pênalti. Porque nitidamente foi pênalti. Não acho que tem discussão. Ela errou aí. E aí eu acho que ela erra também no lance do Marlon Freitas. Acho que tem sim uma discussão no pênalti do Marlon Freitas. Mas eu acho que de fato não é pênalti, tá? Eu acho que o movimento é natural ali é um movimento de jogo, de disputa de espaço, né? E aí a intensidade que esse braço pega no pescoço ali do Bombadilha, eu acho que é o Bombadilha, não é intensidade muito forte. Ele realmente estava abrindo o braço para ganhar espaço ali. E ele estava abrindo o braço até que não tão alto, porque ele não estava como se tivesse o cotovelo aqui alto. Não, ele estava aqui, ó, estava aqui embaixo. Então eu realmente não acho que seja pênalti, tá? Mas também acho que existe uma discussão aí, sim, tá? Eu acho que existe uma discussão e acho sim que ela errou. Ela errou sim.
e é um problema, né? A gente novamente tem uma árbitra que parecia que ia bem, a gente novamente tem uma árbitra que talvez não vá bem. Isso é um problema, né? O futebol brasileiro, novamente, a gente tem outros problemas com a arbitragem. E aí eu vou falar, Palmeiras de novo. Gente, é todo jogo isso com todo mundo. Eu tava assistindo um vídeo agora há pouco, teve um lance semelhante com o Grêmio Euroberto. Grêmio e Corinthians, onde o Euroberto tem um lance semelhante a isso, que não é, o pênalti não é dado. Então, sempre vai ter isso, né? Eu acho que associaram muito ao Palmeiras, mas é uma besteira gigantesca. Pegar aí todos os outros jogos, também vai achar vários problemas tão parecidos ou tão piores quanto. Mas bom, isso é sobre a arbitragem, sobre o jogo. Vamos falar sobre a eliminação do Corinthians e vamos falar sobre a final também, né? Bom, Corinthians. Corinthians, o time mais inconsistente do Brasil. Sim, eu falei isso no outro vídeo, no vídeo de pré-jogo, eu falei, o Corinthians é um time extremamente inconsistente. E ele provou isso, tá? O Corinthians fez um excelente jogo contra o Flamengo, sendo campeão, e aí contra a Portuguesa faz um péssimo jogo e quase é eliminado, e contra o Novo Horizontino é eliminado. Então, assim, é um Corinthians onde faz um jogo muito bom, porque quando quer, joga um belo futebol, quando quer e quando consegue, e em alguns momentos, né, ele faz um excelente jogo, e do nada faz 3 jogos bem, mais ou menos, e um jogo péssimo. É isso que é o Corinthians hoje. Eu acho que os títulos esconderam um pouco da situação do Corinthians, que é um time consistente, mas a cada momento dá para notar que é um time inconsistente. Então acho que o Corinthians tem que tomar um certo cuidado com isso. Isso acho que é até um problema para o próprio treinador do Corinthians, porque as contratações que vieram para o Corinthians eu acho boas contratações. E detalhe, dá parabéns inclusive porque foram gratuitas todas as contratações até agora. E talvez até o Lingard venha. E se o Lingard vir, eu posso até fazer um vídeo sobre o Lingard, porque eu tenho minhas dúvidas sobre o Lingard. E eu falo isso porque eu sou torcedor do United, né? Então eu tenho pequenas dúvidas sobre ele. Pode ser que ele seja incrível no Corinthians, mas pode ser que ele também dê mais problemas no Corinthians. Mas posso fazer um vídeo sobre. Bom, falar sobre a final. O que esperar da final? Bom, eu acho que é uma final que ela é um pouco difícil, né? Diferente do que algumas pessoas acham, eu acho que é uma final difícil, sim. Acho que é uma final onde o Palmeiras ele é sim favorito pelo dinheiro investido, pelos jogadores que tem. É óbvio que o Palmeiras vem como favorito, mas acho que o Novo Horizontino, acho que o Palmeiras é favorito, né? Mas acho que o Novo Horizontino de fato tem uma possibilidade também de ganhar, né? A gente tem, eu falei no outro vídeo contra o Santos, o Novo Horizontino era favorito, e falei contra o Corinthians que o Novo Horizontino tinha a possibilidade de classificar, mas que o Corinthians era favorito. E isso acabou acontecendo. Acho que o. Deixa eu abrir um pouco aqui, tá calor, né? Oh, tava frio, agora tá calor. Bom, mas acho que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras joga o primeiro jogo. Ainda não se sabe se no Allianz Parque ou na Arena Barueri. Não sei se já saiu a notícia, talvez nesse momento deve ter saído já, mas é bem provável que seja na Arena Barueri. O que acho um desperdício, mas tudo bem. E acho que o Palmeiras tem sim suas vantagens, tem sim, é favorito, mas acho que tem que tomar um cuidado grande com o Novo Horizontino, porque é um time muito bem treinado e que esse ano promete na segunda divisão. Acredito que finalmente o Novo Horizontino talvez classifique para subir para a Série A, né? Vamos ver. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Olha o carro passando. É que aqui passa muito carro com motor muito alto, né? Fora as motos. Mas bom, esse foi o vídeo. Se você curtiu, curte, comenta e compartilha. E também se inscreve no canal. E detalhe, só para finalizar, eu gravei um vídeo no sábado sobre os grupos da Champions, e era para eu ter postado ontem, domingo, só que eu não postei porque eu estava sem o carregador do iPad, e é onde fica os vídeos, e eu não achava ele, aí eu achei e carreguei, mas eu vou postar esse vídeo hoje do Palmeiras e o vídeo do domingo. Então vai ter algumas falas que vão parecer meio esquisitas, mas ele já está gravado, dando a minha opinião sobre os jogos da Champions, sobre os confrontos que vão ter agora nas oitavas de finais, né?
E, bom, e é isso. Então, quem curtiu o vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!